Estamos então iniciando mais um dia dos nossos estudos da palavra, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Eu espero que tenha sido até aqui bons frutos no teu coração, na tua vida, no teu devocional todos os dias, que Deus venha falar poderosamente ao teu coração. No nosso devocional de hoje, então, no nosso vídeo de hoje, nós vamos para mais 3 capítulos da palavra. Nós vamos estudar o final do livro de Ruth, os 2 últimos capítulos, e iniciar o livro de Samuel. E no final já do livro de Ruth, no capítulo 3, nós vamos ver a importância de ouvir e seguir bons conselhos. Conselhos que muitas pessoas pedem, muitas pessoas buscam por conselhos, mas que nem todos aplicam. E aqui é um grande segredo. Nós vamos ver que Ruth aplica os conselhos que sua sogra lhe dá e como elas vivem restituição, como elas são abençoadas por isso. Nós vemos que Noemi, ela começa a instruir a Ruth, ela instrui a sua nora sobre como ela deveria proceder e sobre como ela deveria viver, enfim, quais passos ela deveria dar para que Boaz exercesse o seu direito de resgate e tornasse o seu marido. Embora ela não fosse uma jovem, embora não fosse jovem no caso, Boaz era um homem muito digno, era um homem temente ao Senhor, e além disso ele tinha grande apreço, ele tinha um grande respeito, um carinho enorme por Ruth e por Noemi. Então era algo que já tinha ali um clima muito bom, tudo muito bem aperfeiçoado ali entre eles, já conviviam muito bem, e obviamente que isso tudo contribui para que eles pudessem ser, enfim, uma família. Especialmente aqui esse carinho, esse apreço que ele tinha por elas, talvez também pela história que elas viveram, por tudo que elas passaram e pelas respostas diante dessas dificuldades e desses lutos que elas viveram e como elas continuaram servindo ao Senhor, como elas continuaram tendo corações servos e voltados ao Senhor depois de tudo que passaram. Ruth, então, ela faz o que Noemi aconselha. E talvez aqui seja uma das grandes lições, um dos grandes ensinamentos que esse capítulo me traz, é sobre a gente aplicar os conselhos que a gente tanto pede. Às vezes a gente se reúne com amigos, a gente pede opiniões, a gente pede conselhos e muitas vezes a gente não aplica. E por não aplicar esses conselhos, talvez a gente acabe entrando até em um aspecto de tolice, ou seja, a gente pede conselhos, a gente pede ajuda, mas a gente não aplica. E obviamente que as coisas vão dar errado. Ruth está vivendo algo completamente diferente. A partir do momento que ela aplica os conselhos que a sua sogra lhe dá, automaticamente então elas são abençoadas e elas vão viver uma nova vida. O texto vai nos dizer que quando Ruth faz o que Noemi orienta, quando Boaz a vê, quando Boaz a enxerga, quando Boaz a encontra, ele louva a Deus por essa sua atitude e disse que então ia pedir o direito de resgate no dia seguinte, ou seja, de maneira imediata a gente vê resultados do cumprimento, de seguir esses bons conselhos. E a vida dessas mulheres automaticamente estava ali prestes a mudar, a mudança já estava ali na porta do gol para a vida dessas mulheres, por causa exatamente da bondade que o Senhor tinha com elas, pelo trabalho que elas desenvolveram, pelo cuidado que uma teve com a outra, pelo amor que elas desenvolveram uma com a outra. Então, obviamente que isso aqui mostra o quanto o Senhor se agradou de tudo que elas estavam vivendo, de tudo que elas fizeram uma pela outra. Então, Noemi e Ruth, elas são um grande exemplo para as famílias de hoje. As famílias que estão cheias de conflitos, as famílias que estão cheias de brigas, de dificuldades, famílias aí que vivem sempre debaixo de muito conflito, de muita briga, de muita confusão. Ruth e Noemi são um grande exemplo, são uma grande inspiração para que possam viver em amor, para que possam viver em comunhão, para que possam viver em harmonia, cuidando uns dos outros, que esse é realmente o papel da família. O contexto social diz que a sogra é algo que o diabo fez. A gente vê muitas piadas falando disso. Isso aqui, a sociedade em si diz sempre como uma maneira negativa e tudo mais, apontando como uma pessoa promotora de conflitos e tudo mais, mas a gente vê que não é bem assim que Deus enxerga as coisas, a gente vê que não é assim que Deus deseja que seja feita isso. E o exemplo de Ruth e de Noemi é inspirador para que a gente possa ter
a quebra desses paradigmas, para a gente entender que realmente é uma relação estabelecida e sonhada com Deus. São pessoas que foram feitas ali para caminhar juntas, pessoas que vêm para somar nas nossas vidas e nós devemos valorizá-las, nós devemos cativar esse amor. Então, na história então dessas duas mulheres de Deus, nós vemos o que é a vontade de Deus para os familiares, nós vemos o que é a vontade de Deus para uma família, o que é a vontade de Deus para que familiares vivam juntos em harmonia e em comunhão, que eles se ajudem, que eles se amem, se respeitem, aconselhem um ao outro para o bem, para a edificação, para o sucesso, para as conquistas, para que possam prosperar. Esse é o desejo de Deus para as famílias, embora nós sabemos que é um grande desafio que essas famílias possam viver isso. Então que essa história possa nos inspirar, possa nos trazer realmente uma real inspiração para que a gente viva a boa vontade de Deus para as nossas famílias, para esses relacionamentos. E aí, o último capítulo do livro de Ruth vai falar sobre o casamento de Boaz com Ruth. Então, nós vamos ver que a restituição vai vir sobre a vida dessas mulheres, essas mulheres que passaram por um luto tremendo, por uma dificuldade enorme, foram viver como estrangeiras na terra e mesmo assim serviram ao Senhor, honraram ao Senhor, glorificaram ao Senhor com as suas atitudes. E no capítulo 4, o livro vai encerrar falando sobre o casamento de Ruth com Boaz. Nós vamos ver que Boaz ele vai até o ancião de Israel para exercer o seu direito de resgate sobre as terras de Elimeleque e tomar Ruth como a sua esposa. Essa lei ela está descrita lá em Deuteronômio capítulo 22, nos versículos 5 ao 10. E para exercer esse direito de resgatador, Boaz ele deveria pagar uma hipoteca referente às terras de Elimeleque, ou seja, algo que não era barato. Ele colocaria ali um grande investimento para ter essa família sobre o seu resgate, algo que não era barato, mas como lhe deu condições, ou seja, Deus provê para que ele faça isso, Deus provê para que se cumpra a vontade dele. Do casamento então de Boaz e Ruth nasce Obed, que é pai de Jessé e que é o pai de Davi, ou seja, a linhagem de Jesus Cristo começa a ser desenvolvida aqui. Afinal, Jesus ele vem dessa linhagem, ele vem da linhagem de Davi, e a linhagem de Davi começa a ser construída aqui a partir desse casamento. Então, isso nos traz o entendimento de que uma história que tinha tudo para terminar em tragédia, ela foi mudada pela intervenção do Senhor, que se torna uma história eterna, uma história que tinha tudo para dar errado, uma história que tinha tudo para ter um fim trágico. Deus vem e muda essa história. Da linhagem de Obed veio o Senhor Jesus Cristo, que é o resgatador de toda a humanidade, ou seja, de um resgatador vem uma linhagem de resgates, ou seja, através de Boaz vem Obed, e de Obed vem Jessé, e de Jessé Davi, até que chegue a Jesus Cristo, que veio para nos resgatar. Para viver experiências como essa que Ruth tem vivido aqui, que a palavra de Deus nos inspira, nós precisamos aqui, sobretudo, seguir a direção do Espírito Santo, ouvir a sua voz, ser obediente, para experimentar o extraordinário de Deus, esse extraordinário que está à nossa disposição, que está à disposição daqueles que fazem do Senhor o seu companheiro de viagem, o seu companheiro de jornada. Muitas pessoas querem viver o extraordinário, mas não querem se sujeitar ao processo que é exigido para que se cumpra as vontades do Senhor. A vida dessas mulheres não foi fácil, não foi uma vida que a gente olha e fala, poxa, que bacana, gostaria de viver, ou que pareça ser fácil. Pelo contrário, elas passaram por grandes dificuldades, por um preço que muitas pessoas não desejam pagar, mas por permanecer, elas vivem uma restituição e faz com que tudo isso vale a pena. É claro que todas as vezes que nós sonhamos em grandes coisas, sonhamos com grandes coisas com o Senhor, a gente imagina e olha só para a parte boa disso. Mas existe uma construção no meio desse caminho que precisa e demanda de muitos
sacrifícios. Então, glória a Deus por aqui nós estamos vendo a fidelidade. Nós estamos vendo a fidelidade de Deus, e uma fidelidade que nos surpreende, que nos alcança por sua misericórdia, por sua graça, e que nos permite viver muito além daquilo que a gente esperava ou daquilo que a gente merecia. Então, a história de Ruth, ela vem para nos trazer um conceito de redenção, de resgate, nos mostra que Deus, ele cuida do seu povo, ele honra aqueles que têm o coração voltado para eles. O livro de Ruth nos mostra os benefícios de viver uma vida aos pés do Senhor, uma vida olhando para aquilo que é servir a Deus independente das circunstâncias. E o mais curioso é que a história de Ruth, ela é datada no mesmo período ali da era dos juízes, onde o povo de Deus, o povo escolhido, as tribos de Israel, começaram a se perder, começaram a abandonar o Senhor, começaram a viver em idolatria, começaram a cair muitas e muitas vezes no mesmo pecado. Deus levantava um resgatador. Então, nós, ao lermos o livro de Juízes, nós temos ali a impressão, o entendimento de que Deus e que o povo de Deus estava o abandonando, que o povo de Deus não fazia muita questão de caminhar e permanecer ou guardar a aliança que tinha com o Senhor. Mas ao mesmo tempo, logo em seguida, Deus em 4 capítulos nos mostra a história de uma família, de uma mulher. Ele honra, ele coloca essa história na Bíblia aqui para que ela possa ser honrada, para que a gente possa entender que sim, existe sempre alguém que está disposto a viver uma vida aos pés do Senhor, e que em nome de Jesus sejamos nós também esse tipo de pessoa, sejamos nós essas famílias, sejamos nós essas pessoas que estão dispostas a pagar um preço de construir essa vida aos pés do Senhor. Então, chegamos ao final do livro de Ruth e vamos começar então o nosso próximo livro. Nós vamos entrar no livro de 1 Samuel, nós vamos entrar na história aí de um dos profetas mais conhecidos, dos profetas mais que tiveram ali talvez uma vida mais intensa na presença de Deus. Samuel foi um profeta que viveu uma transição de um povo na época de juiz para profeta, para uma época onde o povo elege um rei para ter sobre si o domínio. Samuel foi quem viveu essa transição. Samuel vive uma vida aos pés do Senhor de excelência, e todas as suas palavras, todas as suas profecias foram cumpridas. Em 1 Samuel, o Senhor Deus nos apresenta a história de Ana, a mãe de Samuel, o último juiz de Israel. Então Samuel vai ser o último juiz de Israel. Logo depois dele o povo vai eleger, o povo vai clamar para que venha um rei, para que eles vivam a estrutura de reinado, assim como as outras nações viviam. Ana é com certeza um exemplo de fé, um exemplo de perseverança, uma mulher que não se acostumou a um posto, a um rótulo de que não poderia gerar filhos, uma mulher que não se contenta com um diagnóstico, uma mulher que vai no Senhor buscar a solução dos seus problemas, que vai no Senhor buscar a solução das suas dores, das suas dificuldades, mesmo diante ali das dificuldades causadas por Penina, ou seja, a outra esposa do seu marido. Ana vive ali um contexto familiar muito complicado, porque o seu marido ali, Eucana, tinha com ela uma relação intensa de amor, mas ela não podia gerar filhos. Automaticamente ele tinha filhos também com a outra esposa, e aquela esposa que ficava provocando, aquela esposa que ficava debochando e menosprezando ela, trazendo já muita dor e muito sofrimento. Vale lembrar que naquele contexto histórico, naquela época, as mulheres que não podiam gerar filhos, elas já eram colocadas à margem da sociedade, elas já eram colocadas ali em uma situação extremamente constrangedora, elas já se sentiam muito mal por isso. Então, esse contexto todo de dificuldades, essa incompreensão do marido e do sacerdote Eli, mesmo diante de tudo isso, Ana permanece crendo e esperando, confiando no agir de Deus. O texto vai nos mostrar que ela é encontrada ali no templo, orando e buscando e clamando. Inclusive, em algum momento, o sacerdote Eli, ele vai ver e duvidar, acreditar, vai duvidar ali da fé dela, vai colocar uma hipótese de que ela estivesse bêbada. Tamanha era a dedicação e a relação que ela tinha na presença de Deus. A fé de Ana vai ser recompensada de uma maneira maravilhosa. E diante de tudo isso,
ela estava ali buscando ao Senhor, mesmo nas suas dificuldades. E ela faz um voto ao Senhor, ela faz um voto a Deus, e esse voto aprova o pedido de Ana. Então ela vai poder gerar um filho, ela vai gerar esse filho, e o nome do seu filho é Samuel. Quando o menino, o texto vai nos dizer então que quando o menino estava ali já com um ano de idade, Ana o leva ao templo e o consagra ao Senhor, tal como havia prometido em seus votos. E antes mesmo de entregar o menino ao sacerdote Eli, ele conta ali o seu testemunho, os fundamentos do voto que Ana fez. Juntamente com uma oferta muito generosa, então ela entrega o menino e ele passa a viver toda a sua vida junto ao sacerdote. Então, olha que interessante, uma mulher que não podia gerar filhos, clamava a Deus por esse milagre. E quando esse milagre acontece, ela tem uma fé tão forte, uma fé tão firme, tão sobrenatural, tão intensa com o Senhor, um relacionamento tão profundo com Deus, que ela entende que a necessidade desse filho não é para ela, mas é para Deus. E ela devolve ao Senhor aquilo que o Senhor a deu para ela. Ela entrega de novo ao Senhor, ela entrega totalmente o que foi durante a vida dela inteira objeto de desejo. Ela não cria o seu filho, ela entrega para que ele viva ao Senhor. E muitos de nós, eu tenho certeza que talvez a grande maioria de nós não pudesse ou não tivesse condições de ter uma atitude como Ana teve. Afinal de contas, você seria capaz de entregar ao Senhor, de devolver ao Senhor o milagre e as bênçãos que você passa a vida inteira desejando viver e desfrutar na sua vida? É algo muito intenso a atitude de Ana, é algo muito intenso que ela vive. Ela devolve ao Senhor aquilo que ela sempre sonhou ter em seus braços e não vai poder ter mais. É óbvio que o que ela está vivendo é sobrenatural, mas ela entende que não é para ela, que não é por ela, que é tudo pro Senhor. Isso é fundamental então na nossa história, isso é fundamental, esse entendimento. O que ela nos ensina aqui é precioso. A nossa intimidade com Deus é talvez aqui o maior ensinamento do primeiro capítulo do livro de Samuel. É talvez o mais interessante, porque é fundamental na nossa intimidade com Deus que nós sejamos fiéis naquilo que nós prometemos. Naquilo que nós prometemos ao Senhor. Quantas vezes você promete algo a Deus, você promete que vai fazer algo, que você vai ter uma postura diferente diante de uma situação, e quando Deus entrega aquilo que você deseja, quando Deus entrega aquilo que você tanto pedia, você some, você não cumpre com a tua palavra, você não cumpre com aquilo que você prometeu ao Senhor. Então Ana, ela nos mostra que realmente a relação dela com o Senhor era maior do que qualquer coisa, inclusive do que a própria vontade de receber a bênção que ela tinha. Então, o capítulo 1 termina dizendo o seguinte, dos versículos 24 ao 28, que Ana cumpre o seu voto. E depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, versículo 24, em Siló, onde ficava o tabernáculo. E ela faz um grande sacrifício com um novilho, uma arroba de farinha, vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificam o novilho e levam o menino Eli. E ela disse, versículo 26, meu Senhor, juro por toda a vida que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. E era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Então, olha a importância que a gente vê. Talvez sejam aqui um catado do que foi o nosso devocional, um resumo de tudo de lições básicas que eu quero trazer aqui para esse vídeo. Primeiro, a importância de ouvirmos e aplicarmos os bons conselhos que a gente tanto pede. Ruth cumpre, obedece, entende a real motivação e a bênção que é receber os conselhos. Ela aplica e obviamente ela vive a restituição. E através dessa restituição, através desse resgatador que foi Boaz na vida de Ruth e de Noemi, elas estabelecem um princípio, um padrão de família que Deus tem para as nossas vidas, para as nossas casas, um exemplo
um exemplo. Então, ouvir bem os conselhos, aplicá-los é um caminho, é uma vantagem que a gente ganha contra os nossos inimigos. O segundo ponto é que para viver restituição, que para viver grandes propósitos de Deus, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço de sacrifício que Ele vai exigir de nós. Ruth teve que superar os seus problemas, que superar as suas dificuldades, deixar de lado as suas dores para que pudesse viver os processos e automaticamente também colher frutos lá na frente. E nós entramos aqui no livro de Samuel entendendo o poder que há em cumprir as promessas que nós fazemos ao Senhor, em cumprir os votos que nós fazemos ao Senhor. Uma mulher que foi humilhada por muito tempo da sua história, que foi massacrada, que foi sofrida, mas que sempre esteve ali com os olhos voltados e direcionados ao Senhor, gera então um dos homens de Deus mais importantes na história. Chegamos ao final do nosso devocional, do nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe seu dia, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.